Bom, beleza. Só me refresca a memória, o Frederico é da DASA, né? Frederico Caetano. Você está sem som. Beleza. Ok, vou botar aqui. Tá bom, só recapitulando, né? Eu cheguei a gravar outra reunião, eu tive que sair ali no meio, fui convocado no gabinete da SEAGRE, e, enfim, mas aí tem a gravação lá que a gente pode ir aproveitando aí o acumulado da discussão que está registrado lá também. Uhum. Se vocês quiserem fazer alguma sinalizar algum assunto, né, a respeito disso, que estava sendo discutido, acho que a gente pode pontuar, né, fazer assim, mais ou menos a pauta de hoje, né, além do que foi proposto aí pela Patrícia, da gente já dar uma formatada, uma arrematada aí nos considerandos, no que foi proposto aí da gente enxugar. E aí tem um outro assunto também que acho que até o Glenn pode informar melhor, a respeito de uma iniciativa que tem de criação de uma unidade de conservação ali em Braslândia, chamada Parque Distrital das Araras, né, de uma UC de proteção integral, que teria, de uma forma ou de outra, alguma influência ou abarcaria até assim, a região que a gente pretende implementar o uso do efluente tratado ali de Braslândia, né, que é a região do Maranata, ali, pelo menos naquele talhão ali no talhão da, acho que é eucalipto ou pinos, né, aquele reflorestamento que tem ali, enfim, na proposta inicial da poligonal do parque estaria incluído, né. Aí, talvez aí, se o Glênio, eu não pude participar, teve uma audiência pública, né, na verdade, é isso que eu queria relatar, teve uma audiência pública no começo aí acho que foi 14 de abril, para tratar dessa proposta, foi lá na região, na administração regional lá de Braslândia, mas eu não pude comparecer, o Antônio Barreto ia comparecer também, teve um imprevisto, não conseguiu, mas se o Glênio tiver alguma informação a respeito disso, a gente pode compartilhar, só como para pontuar, né, assim, o que está acontecendo aí no nosso contexto aí. Fernando, até onde eu sei, a poligonal do Parque das Araras, ele está na parte de cima da ET ali. Eu vou só conferir aqui se essa informação está correta. Mas, a priori, eu acredito que esteja em cima. Então, aí para a gente utilizar nessa área, teria que recalcar. Então, não sei se seria o caso. Deixa eu só conferir aqui. Estou pedindo o pessoal mandar a poligonal. Uhum. Posso puxar aqui pelo processo, que até eu comentei com o Gustavo, né, e ele teve até uma reunião aí, na quinta-feira passada, vocês tiveram uma reunião lá em Braslândia, né, lá no Maranata, de repente pode até dar algum informe, né, a respeito, e aí ele comentou isso, que no entendimento não haveria interferência na implementação da infra, principalmente, né, para a distribuição da água de reuso. Você tem o número do processo fácil, hein? Eu estou caçando aqui. Com relação à reunião da semana passada, a reunião, o foco principal não foi nem a questão de reuso. A ideia é porque tem um terreno ali que é da Associação dos Produtores Maranata, e a gente tem a ideia de fazer uma ação conjunta para criar uma espécie de sede multiuso para o produtor de água do Descoberto,
Essa sede seria nesse terreno dessa associação, né? Ela teria uma sessão aí por, sei lá, 20, 30 anos, não sei qual o dispositivo jurídico que isso seria feito. É justamente isso que a gente estava discutindo na reunião. Então, foi mais voltada para essa pauta. Não, a gente não falou efetivamente de reuso. O que você falou de reuso é que está tendo o grupo de trabalho, a gente está tratando desse assunto, mas não necessariamente. E esses centros também seria usado para pesquisa, mas não efetivamente do que está sendo tratado no grupo. Uhum. Eles não teriam impacto, né? Isso. Tá, aqui tem um... Vou abrir aqui o KNL, aqui, compartilhar a tela toda, eu acho. Então, quem quiser depois dar uma olhada aí com detalhes, está correndo nesse processo aqui, vou compartilhar agora aqui no chat. Coloca lá no grupo, né? Aham. Agora eu pergunto, esse ambiente que está trabalhando essa unidade de conservação é um ambiente que está cheio do pinos ou é uma área que, de fato, as araras têm espaço para poder conviver com o ambiente? Porque perto ali do Paranoá nós temos também os pinos que foram retirados e estão sendo plantados os eucaliptos. Ele virou um parque distrital dos pinheiros. Só que ele só vai ser realmente reabitado, provavelmente daqui a uns 5 anos, quando essas árvores começarem a crescer de um lado e do outro não tem nada ainda. E, enfim, o pinus foi retirado todo e as aves que passavam ali, tipo siriema e tudo, não estão passando mais, né? Eu não sei se é o caso desse espaço ali, dessa unidade de conservação. Bom, aqui tem resumidamente, Patrícia, é a área historicamente aí descrita como área 3 da Flona, que era do Floresta Nacional, que eu acho que no projeto de assentamento ali, né, quem puder corrigir aí, era destinado para a reserva legal do assentamento como um todo, né. Aí teve algumas mudanças própria na prática aí, factual, teve essa alteração de destinação, e o que está sendo colocado como proposta é essa área aqui, assim, né, você consegue enxergar? Essa em cinza. Aqui, a Flona 3 era isso aqui tudo, né, Aí ela foi recortada aí no meio, te fazendo um U, né? eu não sei qual que é essa lei aqui, acho que talvez de alteração da Flona, né, lei federal, e agora está sendo proposta como o C distrital, esse recorte aqui, que envolve esse talhão de reflorestamento que eu comentei. Aqui Ah, tá certo. Então não é só o reflorestamento que tem ali, perfeito. não. Então, essa área toda aí. Então, a gente tem aqui como pode ser afetado, né? Você pensar em alguma restrição, tá chegando aí. Quer dizer, então, a gente teria a ET aqui, né? Que é o caso lá do Paraná também. Tem uma ET, logo em Aham, seguida vai ficar o Parque Distrital dos Pinheiros. é. E tem a ET e essas geometrias que representam a proposta da unidade de conservação. E aqui tudo é o Maranata, né? Em volta, né? Ah, Então, no que, certo. no que a gente tinha pensado, né, até de implementação, o que foi estudado até numa pesquisa de mestrado do Rodolfo, né, que haveria até uma previsão de infraestrutura aqui para pensar na distribuição, pensando até na altimetria aqui para facilitar, né,
a gravidade aqui, né? Por essa poligonal aí, parte da área, né, da poligonal do parque, poderia ser atendida eventualmente pelo sistema por gravidade, né? Aham. Essa parte aí de baixo. Eu digo assim, e isso aí eu até eu manifestei formalmente no processo, né? E foi registrado lá, né, nas ponderações, e que isso seria ponderado ao longo da definição da poligonal, né? Isso ainda não foi batido o martelo, mas depois da audiência pública as coisas começam a se formatar mais, né? Uhum. Por experiência aí do tempo de IBRAM. Mas eu pontuei isso e aí teve esse registro lá pelo IBRAM de que isso vai ser ponderado. Mas o receio é de que, sendo estabelecida uma unidade de conservação e proteção integral, né, mais restritiva, a gente não consiga implantar uma infraestrutura aqui que canalize o efluente tratado daqui para cá, né? Uhum. Vou botar aqui. Facilitar aqui. Né? Da ET para uma cota aqui de interesse, né? Que, inclusive, seria uma área disponível, né? Para a gente implementar essa infraestrutura sem ter que restringir o uso em alguma gleba ou suprimir alguma coisa aqui de vegetação nativa, né? Na verdade, não tem. Mas seria uma área interessante, né? Então, se houver alguma restrição nessa infraestrutura de distribuição e reservação, né? Aí eu acho que prejudica né, esse projeto, essa A ideia. perspectiva de implementação da água de reuso aqui no Maranata, né? Em que medida isso é outra questão. Mas eu achava que a gente precisaria nivelar com todo mundo aqui, saber que tem inclusive, a gente estando dentro da Câmara Técnica do CONAN, da gente estar sensibilizado a isso também, né, ter ciência dessa iniciativa, para que, se for o caso, a gente consiga sensibilizar quem está conduzindo essa proposta de unidade de conservação, para que não prejudique ou inviabilize a implementação da água de reuso aqui para a agricultura. Certinho? Algum comentário? Não? Eu vou passar aqui o Caimero, já que eu baixei, passar no grupo também. Acho que poderia fazer no grupo esse registro, né, Fernando? Sim. De fato, escrever lá, mostrar o mapa, dizer que esse um ponto a ser estudado, só para já deixar registrado lá, que é interessante. E quem puder já ter alguma informação adicional, vai acrescentando ali. Com certeza a gente vai ter outras interações do IBRAM, né, que está propondo essa de conservação, e é importante que cada um nas suas entidades tenha esteja atento a isso, né, para poder instruir melhor essa implementação, tanto da unidade de conservação quanto da água de reuso. Aí, enfim, aí eu não vou tomar muito tempo aqui para a gente se ater, mas eu compartilho o que houve o que foi formalizado, né, ali no processo, e como é que está caminhando. Esse mapa é legal você colocar, vai ser importante, aquele que demonstra ali tudo, né, e esse daí. Certo. Beleza, então, gente, podemos seguir, então, com mais alguma ponderação aí? Fernando, você falou inicialmente que seria interessante a gente fazer um resumo aí da última reunião. Eu assisti até hoje um pedaço, assim, não consegui pegar nem a fala do Gustavo direito, nem do Adalto no finalzinho, né? Mas, basicamente, assim, as discussões, elas giraram muito em função ali
de uma colocação da própria Regina em relação a uma sugestão que ela deu, né, da necessidade de incluir a questão das mudanças climáticas ali como considerando, e a questão da fertirrigação em substituição à questão silvopastoril. Eu acho que isso ficou definido, né? É isso mesmo, né? Que Sim. substituiria o silvopastoril por fertirrigação, pela fala agora eu esqueci o nome dele, O que ele Atahualpa. é engenheiro agrônomo, isso. E aí tem uma parte lá, revisando o texto agora, que ainda ficou essa palavra. A gente depois vai ter que fazer essa correção, né? Sim, Mas ok. talvez a gente pudesse começar pelas ideias que foram colocadas de retirada de um ou outro considerando, porque nós estamos com 21 considerandos. E talvez realmente a gente pudesse retirar uns 3 aí que eu identifiquei, que talvez pudesse retirar, que não tiraria o mérito, né, das questões que já são postas. Uhum. Beleza. Aqui depois eu faço uma substituição, em que isso a gente já foi consenso quanto à mudança do termo, né, para fertirrigação, fica mais Uhum. explicado. É que eu li novamente, ainda tem lá, parece que acho que mais um local ou 2 que ainda está com Não, essa falta de alteração. É isso. sim, eu estou vendo aqui, depois eu faço um Ctrl F para localizar tudo e substituir. Legal. Quanto aos considerandos, Deixa, Fernanda, só uma coisa. Adalto, você queria acompanhar, falar alguma coisa? Porque você ficou até o final também com a Regina, com o Gustavo. Não. Tá. ok. Nessa discussão dos considerandos, a gente passou, eu li, não sei se foi na passada ou na retrasada, mas inclusive tem aqui, pelo menos, um texto aparentemente novo aqui, que pela legenda, né, seria da Secretaria de Meio Ambiente, né, que eu acho que detalhou mais aqui, né, descreveu melhor. De repente, a gente consegue até condensar os dois aqui em um. Seria uma ideia. É, É porque uma é nacional, a outra é distrital, né? é, Não sei se valeria a pena manter separado em função disso. é. A gente estuda um melhor formato. Eita. Aqui a gente detalha melhor, vocês têm de cabeça o que fala essas resoluções. Resoluções? Aqui foi até um adendo, né, falando a respeito dos enquadramentos, que acho que foi a Regina até que falou. A gente está com 21 considerando? 21. Tem 3 que eu acho que não teriam uma relevância tão grande, porque é meio que o óbvio ululante, né, em alguns aspectos. Por exemplo, agora, peraí, que eu preciso ler aqui. Deixa eu ver, porque eu não anotei o número. Aqui, para mim, ele não tem número. Mas, Eu por estou pedindo exemplo, agora. considerando a alta demanda hídrica da agricultura irrigada, então eu não sei se seria necessário citar, né? Uhum. A restrição de outorga em bacias críticas, que eu também não sei se é um considerando que mereça ter um destaque, né? Não sei, essa é a minha visão. Não sei se para o pessoal, né, da CAESB, enfim, seria importante ou não esse considerando. Eu acho que Porque, por exemplo, a questão da mudança climática é fundamental, a questão, né, dos próprios resoluções já existentes, reforçar a importância, mas esses 2 itens, por exemplo, eu acho que eles ficam meio que... Não sei se há necessidade dessa citação como considerando. É a minha análise, né? E tinha mais um aqui que eu...
E eu não sei se há necessidade de dizer se está sendo criado realmente essa resolução, a lacuna regulatória sobre reuso também é uma coisa que já se identifica que exista, porque senão não haveria necessidade de criar, né? Então, seriam esses três que eu suprimiria, mas só eu coloco isso para análise, né, do grupo. Tá. Essa parte da restrição de outorga, Patrícia, eu acho que acho que é crítica, porque é a situação real, né? E nesse caso mesmo do Maranata ali, que é vizinho da ET, e a bacia do Descoberto como um todo, né? Está dentro da bacia do Descoberto, está nessa situação e eu acho que Em é função. um fator decisivo até para a gente buscar implementar a água de reuso, né? A adoção da água de reuso e por isso a regulamentação, né? O regulamento disso. Quanto aos outros, eu acho que a gente pode estudar o que está chovendo no molhado, né, o que está meio que implícito em outros e tentar até aglutinar, né, uma coisa com a outra. Aí, se você puder, por favor, destacar, né, sinalizar o que você identificou aí e aí propor também alguma coisa nesse sentido, né, de você ver que tem uma coisa meio redundante ou implícita em outra, né, outro trecho, aí se você puder indicar que a gente vai avançando, para a gente não voltar agora nesses considerandos agora num estudo coletivo, entendeu? Tá, Pode ser? pode ser. Tá, joia. Vamos lá. Então, quem seguiu até o final da reunião passada, da Taualpa principalmente, eu acho, vocês discutiram até que ponto aqui? Eu acho que essa revisão aí foi feita do artigo 2º, né? A água de Uhum. reuso direto, a festa de irrigação que foi incluída em função da mudança, já chegou a essa definição aí. Sim. Ficou em cima das discussões só dos pontos que foram que eu tinha trago aí no texto, Fernando. Então, Sim. Você não avançou mais do agregou. que. Aí teve uma discussão em cima dessa questão do solo aí, que ficou para analisar, né, dessas análises. Aham. E aí foi isso. Certo. Até onde eu peguei da gravação, teve alguma discussão a respeito do enfoque quanto aos parâmetros, né? Se seriam mais um enfoque de garantia ambiental ou agronômica, né? Isso, teve essa discussão se teria essa preocupação, né, de falar ou olhar para essa questão dos parâmetros agronômicos ou se isso não iria ao caso nessa normativa, no caso. Uhum. Eu acho que nesse caso poderia reforçar que os parâmetros, né, seriam aplicados de forma complementar, né? A resolução 430 seriam complementares, e aqui definir quais são esses parâmetros. Acho que ele poderia reforçar isso. Quer dizer, se considera a resolução do CONAMA, e aí de forma complementar ao que está sendo estabelecido aqui, como os padrões microbiológicos, químicos, etc. Talvez pudesse colocar de forma complementar aí o texto, né, no texto. Certo. Como é que aqui, termos, aqui entendimentos vocês chegaram na reunião passada, atual, quanto a isso? Seria mais para o escopo ambiental, né, que o Marcos Flávio estava falando? O Marcos defendeu aí
restringir, né? O Marcos não está presente, não, né? Não. Ele defendeu na questão do escopo ambiental, e, e essa questão do solo, e também ser de total responsabilidade da CAESB, né? Foi essa os controles e monitoramento seria só da CAESB, não teria nenhum tipo de monitoramento por parte do produtor. Foi essa defesa que ele fez. Uhum. Que aí seria, pelo menos aqui, então, nas suas inserções aqui, que já foi... Isso aqui foi... Adicionar a autorização. Onde é que está esse trem aqui? Ah, tá aqui. Então, eu vou resolvendo aqui as sugestões aqui de inserção, tá? Aí vamos, qualquer coisa aí vocês vão sinalizando, tá? Qualquer outro comentário. Essa questão do DCA, né? Aí entrou, acho que nessa parte aqui da caracterização, né? Que seria essa questão, né? Ó, caracterização do solo. Como é que vocês querem conduzir aqui? A gente passar o que está mais fácil de consenso e discutir mais detalhadamente, ou com mais tempo até, né? Essa questão quantitativa, né, dos parâmetros, né? Estou indo e voltando aqui. Acho que se tiver pessoas qualificadas nessa, eu, por exemplo, não tenho nessa essa qualificação. Se achar que é importante nesse momento, acho que valeria a pena, porque daí o grupo está reunido e aí chegaria, né, a uma discussão mais fechada em relação a esses padrões, né? Uhum. Aqui a gente já está entrando primeiro nessa determinação de caracterização do efluente, né, que aí vem a parte aí das análises, né, os momentos, né, antes da primeira aplicação, né, e após anualmente, isso, que aí determina aí uma frequência, uma dinâmica que a gente tem que avaliar, por exemplo, Glênio, você como um papel aí de produtor da água de reuso, né? Você acha que com que frequência estaria aí você, acho que foi isso até que o Marcos Suara comentou, que independente de ter uso para fertirrigação, né, do efluente ou não, existe essa necessidade de estar monitorando alguns parâmetros, né, para lançamento. Tá fechado o microfone. Nós temos um programa de monitoramento de efluente que, em média, entre 1 a 2 vezes por semana, a gente faz coleta e análise do efluente das unidades. Então, deixa eu ver quais são os efluentes que estão considerados aí. pH, sim, a gente mede, coliforme. Só pH e coliforme? Eumintos também, né, daria? Ovos de eumintos eu não sei. Não sei se o arada... Eumintos é fundamental. Eu sei que é feito, eu sei que isso é feito, mas eu não sei se é feito semanalmente, como a gente faz de todas as unidades. Sabe, Arada? Oi, alô? Estão Vamos ouvindo? ver. Sim. Não, eu acho que nosso laboratório não faz. Acho que ovos de eumito não, né? Não faz, não.
Não, Ovos de Euminte, se eu não me engano, a gente faz só no lodo, não é? Então, eu acho que daí, eu acho que o pessoal usa, usam os análises fora. Não fazemos aqui. Uhum. Nesse caso, a Então, gente teria que ver só a periodicidade. pH e coliforme é feito. Frequência, né? pode ser, pode fazer em um período a cada 6 meses, ou coisa parecida, talvez, né? Uhum. Isso. E os parâmetros e a frequência também é obedecendo alguma normativa aí, né? Uma regulação já, né? Isso, a gente tem a fiscalização da DASA e a CONAN, só não me recordo o número, assim, horrível para lembrar do número das normativas, mas é CONAN e regulamentação da DASA, né? Em função do outorga. Basicamente, em função, baseado na questão do lodo, na classificação do lodo, classe A, classe B, esse tipo de coisa, né? Então, Isso, offshore wind, né, que você está falando. o ovos de Euminte, eu estou falando, né? Uhum. Uhum. Então, de repente, a gente pode reforçar, né? Ou até fazer esse endereçamento, assim, né? Conforme o que essas exigências já existentes, né? Tanto por resolução da regulamento da DASA ou do CONAN, que já existe, né? E aproveitando Uhum. o que já foi estabelecido para o lodo de esgoto, que aí, com isso, né, meio que por tabela já funcionaria para o efluente, né? Aí a gente pode avaliar melhor, acho que vocês têm mais condições de dizer o que seria efetivo, né? Assim, para não ficar chovendo molhado também. O que a gente pode fazer a gente ficaria responsável por avaliar esse texto desse artigo 4º. Manda um e-mail para e daí a gente, para a próxima reunião, já fazer uma proposição de texto com com esse plano de monitoramento, né? Periodicidade do plano de monitoramento. Certo. Ok. Então, a questão da frequência e os parâmetros também, né? Arada, se puder colocar sem som, porque está vindo para a reunião, o do ambiente. Desculpe. Aí, já vamos limpando um pouco aqui e só detalhar, então, para a próxima reunião, ok? Os padrões também, né? Aí, por favor, vocês que têm mais conhecimento a respeito aí Isso aqui a gente vai, então, tratar a parte para eu detalhar com mais confiança, né? Razão máxima. Essa razão de aplicação não seria em outra parte, isso? Razão de absorção. Porque assim, eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu estou entendendo, isso é uma taxa de aplicação em função de uma característica do efluente, certo? Aqui está, no que eu estou entendendo, que teria esse teto de aplicação para que haja uma carga máxima de 300 quilos por hectare, né? Mas isso, pelo menos ao meu ver, não faria parte do monitoramento. Mas é um padrão químico, não?
Eu acho que realmente vale a pena colocar alguma coisa nessa linha, porque isso já existe em outra regulamentação também paralela, semelhante à nossa. Agora, é interessante a gente dar uma conversada com o Pacheco sobre isso da Embrapa, porque ele tem números aqui do DF mais permissivos e mais interessantes do que o resto do Brasil. Então, ele tem uma experiência a respeito. Sim, inclusive, desculpa, inclusive falando do Pacheco, eu até cutuquei ele para ele dar uma olhada, para poder contribuir, né, opinar também. Aí, ele tem uma experiência poder, nisso aí. Principalmente no monitoramento do morango aí em Braslândia, ele tem um histórico muito bom disso aí. Mas ele tem parâmetros assim mais próximos à realidade nossa aqui do DF, então isso ajuda bastante. Uhum. E aí, além do Pacheco também, eu cutuquei também o Eduardo Cirino, que ele está com, né, tem esse trabalho aí com qualidade de água, né, para ver o que ele pode contribuir, né, de opinar aí também. O que eu quero dizer com relação não é nem não ter esse item aí, eu digo aonde vai colocá-lo, porque a aplicação depende de como você vai usar esse efluente, e o monitoramento independe de como você vai usar. O monitoramento você está classificando um efluente para ver se ele está apto ou não. A aplicação é em função da forma como você vai aplicar isso e da quantidade do tempo, do volume que você vai aplicar no solo, né, por hectare. Sim. Então, eu acho que ele tem, não estou dizendo que não tem que estar aí, mas tem que estar em outro lugar. Não tem que estar na norma, mas teria que estar em outro lugar. Que aí, realmente, você falando isso, a gente está tratando aqui da aplicação, né, a carga, o aporte, né? Isso, aí a gente está tratando de padrão, de qualidade e monitoramento. Então, é a qualidade do efluente. A saída, né? Não tem como eu responder qual que é a taxa de aplicação olhando para o efluente. Entendeu? Aí a gente está olhando para o efluente, não para a aplicação dele. Então, acho que é essa parte aqui. Na verdade, que ele está definindo ali, a razão de absorção de sódio menor que 3. Então, ele coloca isso como padrão, né? Então... É padrão de aplicação, não padrão do efluente. Na verdade, eu estou entendendo a dúvida do Glênio, mas as coisas estão interligadas, né? Eu acho que uma coisa... aí se quis dizer que pode ser a quantidade pode ser razoável desde que se atenda ao padrão de aplicação, né? Então... Sim, mas aí, para isso fazer sentido no monitoramento do efluente, eu tinha que falar assim, olha, para atender a esse parâmetro, eu preciso que o efluente tenha 0,12 de sódio. Estou dando um exemplo esporádico. Esse é o tipo de parâmetro que vai no monitoramento de efluente. Você não vai taxa de aplicação. É impossível saber qual é a taxa de aplicação sem saber o que o agricultor como que ele vai usar esse efluente. Eu estou questionando a taxa. Taxa de aplicação não cabe em monitoramento de efluente. E mesmo que você fizesse do jeito que a Arada colocou, o monitoramento é na aplicação e não na qualidade do efluente. Exatamente. Eu estou entendendo. A gente não teria como avaliar simplesmente numa análise de efluente. Teria que analisar a situação, né? Exatamente. O que a gente pode fazer é o seguinte: para chegar nessa taxa, eu preciso, como eu disse, um valor X a gente faz um estudo estatístico e tal, dependendo da taxa de aplicação média. Uma taxa de aplicação média que a gente está sendo utilizada ali. Aí você tem que o sódio tem que ser menor que X. Aí você coloca aí, né, no monitoramento, sódio menor que 0,1, por exemplo. Aí sim. Agora, a taxa de aplicação não tem como a gente monitorar isso no efluente. Aí vamos ver para frente onde é que isso pode se encaixar, né? Se encaixa mais adequado, né? Bom, que é justamente isso. Aqui a gente está falando da caracterização do efluente. Então, nem no termo lá daquela diretiva europeia lá, que é
na saída do cano, né? Não, o que eu acho que a gente pode colocar é assim, depois uma observação final, né, dentro desses parâmetros esses parâmetros são aplicáveis a até uma taxa de aplicação de tanto por dia, ou tanto para que até quem esteja aplicando alguma coisa diferente, coisa parecida, possa se posicionar, dizer, não, vou aplicar uma taxa bem menor, por isso a gente vai conseguir manter os parâmetros, para se ter como vamos dizer assim, se justificar. Aham. Eu concordo que isso possa estar na regulamentação, mas eu discordo que ele tem que estar aí. Porque aí a gente está falando de efluente. Aí você pode criar um item, um artigo novo falando de taxa de aplicação máxima. Aí eu acho até que fica mais claro e mais fácil de linkar, Didático. entendeu? Mais didático, exatamente, essa é a palavra. Vamos Então, ver. Deixa eu passar o olho aqui para ver onde é que encaixa melhor. Aqui, falando de produtor, né? Obrigações e responsabilidades, né? Licenciamento, incentivo, não. Então, aqui antes do monitoramento do produtor. Seria que a gente pode criar uma parte aqui dessa aplicação, né? Eu só acho que, se mantiver isso, tem que ser avaliado nos efluentes que a CAESB tem, qual é a concentração que existe para não inviabilizar o uso futuro. Porque, de repente, você coloca um fator aí que é restrito, que é restritivo, e que acaba quando você pega a necessidade que você tem de utilização na agricultura, a frequência que vai ser aplicada acaba inviabilizando o uso. Eu vou dar um exemplo. Avaliando a mudança da 430, né, eu descobri que, assim, eu tive informação, né, eu descobri a Dalta, né, que todo mundo da agricultura sabe, que o nitrogênio, fósforo, NPK, que é aplicado nas plantas, é de 5 a 6 vezes o que elas precisam. Por quê? Eles são aplicados de uma vez só. Né? Você não fica aplicando todo mês um pouquinho em função das necessidades. E boa parcela do produto químico que é aplicado acaba sendo carregado pela chuva. Né? Então, e o esgoto não vai ter isso. O esgoto vai permitir aplicar permanentemente. Uhum. Né? E você vai poder... Então, ou seja, de repente a gente coloca o parâmetro aí que vai inviabilizar, porque você não vai... Porque praticamente, imagine só, vários locais você vai substituir a irrigação pelo reuso. Então, você basicamente vai aplicar o reuso como irrigação. Sim. E como você tem uma carga de quilos por hectare ano, a gente tem que tomar um cuidado. Sim. A gente até previu, né, estava prevendo, assim, a mecânica, né, da adoção da água de reuso, que poderia ter períodos que a demanda seja de uma certa concentração, né, do efluente e tem períodos que é diferente. E digo assim, que aí vai ter a finalidade mais restrita à nutrição, né? Vamos dizer assim, um efluente mais voltado à nutrição, que aí vem com maior carga de nutrientes, e um outro período que seja sem concentração, ou mais diluído, etc., né? E aí, para isso, teriam algum esquema de bypass, etc., que aí seria inclusive, para ser amadurecido, né, de acordo com a demanda nutricional aí do pessoal, né, que vai utilizar a produção, né, a demanda nutricional da agricultura aí.
Então, a gente estava prevendo isso. Acho que o Arada levantou a mão, né, Arada? Oi, não só para. Eu realmente, eu também. É importante frisar o que o Adalto está comentando, que a gente pode realmente limitar, acontecer de a gente viabilizar alguma aplicação de alguma forma. Então, eu acho que a gente talvez tenha que fazer duas listagens de características. Características de aplicação e outros características do efluente. Então, características mínimas do efluente e depois características de aplicação, porque no caso do sódio é uma questão típica, e o que acontece em Brasília, não no Distrito Federal, é comum que você não otimize muito a aplicação do sistema da irrigação, que se aplique, que se irrigue todo dia, ou não, que o pessoal não use metodologias assim muito complexas de otimização dessa água. Então, o que pode acontecer é que uma taxa de aplicação ser maior, ou a gente inviabilizar algum efluente por causa dessa questão. Eu acho que, então, talvez a gente faça ou partir em dois ou itens, ou realmente ter que conviver com, assim, limites gerais físicos e limites de taxa de aplicação, também juntos no mesmo item, mas pô, eu acho que essa questão realmente vale duas grandezas, a taxa de aplicação e o limite do efluente. Sim, aí, então estamos falando da concentração do efluente produzido, né, o efluente tratado produzido, né, que aí está aqui dentro dessa, vamos dizer, desse módulo aqui, né, que inclusive a gente já pode até ancorar isso, né, na frequência e valores já previstos aí no regulamento que já existe, né. E outra coisa que realmente acho que desconheço, né, não existe, pelo menos aqui não tenho conhecimento dessa taxa de aplicação, etc. Aí eu acho que o Carlos Pacheco vai conseguir orientar melhor, né, nessa parte aí, mais da finalidade agronômica, né, desse uso. E só que aí nesses dois, dizemos assim, dois tipos de monitoramento, né? A gente está regulando dois momentos aí, né? Dois atos, né? A saída do efluente e a aplicação dele no solo. O monitoramento dessa aplicação no solo, como é que eu estou imaginando aqui? O produtor, por si, vai ser difícil de implementar esse monitoramento, né? Então, a gente vai ter que imaginar um mecanismo aí, um arranjo, né, de governança para que a gente consiga viabilizar esse tipo de monitoramento da aplicação do efluente tratado. Isso já passado ali a saída da CAESB ali, né, da ET, aí vamos imaginando, né, saiu da ET, foi para dois tanques de reservação ali naquele pinos lá, naquele pinheiral, né, aquele lugar. E aí, como é que, aí, a gente, dali vai sair para o uso dos agricultores, né, que vão ter que estar organizados até, isso que a gente já até comentou, alguma coisa em termos de associação de irrigantes, né, mas a gente tem que pensar qual que é a viabilidade desse instrumento que a gente está colocando, né, que a gente vai estar determinando, né, esses ritos, né, essas obrigações e parâmetros para serem obedecidos, né. Adalto, por favor. Está fechado. Desculpe, eu só estou aqui relembrando a 498,
onde se tem monitoramento para o efluente, no caso lá o biossólido, e recomendações para o uso, né? Não cobrar monitoramento de uso, né? A gente focar no monitoramento do efluente, que a gente sabe quem vai fazer, como vai fazer, e garantir o controle e garantir as recomendações de uso, né? Onde ele pode ser usado, onde ele não pode, frequência, etc, etc. E aí você faz você faz as contas até quando pode ser usado para determinados sentidos, e aí você evita esse monitoramento. Porque se você obrigar o usuário a fazer monitoramento, ele não vai fazer. E se ele fizer, pode inviabilizar economicamente o benefício, né? Anular o benefício, né? Sim. É isso que eu estava pensando mesmo. Então, se houver esse tipo de exigência, né, tem esse risco, e se estritamente necessário, a gente vai ter que pensar alguma forma de diluir um custo desse, né? Não seria possibilidade de definir que ele seria subsidiado ou realmente feito pela própria CAESB, enfim? A minha preocupação com o custo é tanto do produtor quanto do usuário, né? Porque você pode também, para a HES ficar mais barato, ela pegar esse esgoto e jogar no meio ambiente. Né? Só com relação a... Desculpe, Adalto. Então, a minha proposta é, a gente cria o monitoramento para a CAESB, naquilo que a gente entenda que é necessário, e nos itens suficientes para você garantir qualidade, e você cria recomendações de uso. Tá? Eu concordo com o Adalto, e com relação à aplicação, isso não seria nem da expertise da competência da CAESB. Eu acho que quem entraria nesse circuito seria a Emater, algum órgão que tem expertise nesse fim. Da extensão Então, rural, caso, né? isso, na extensão rural. Então, nesse caso, aí a gente avalia se vale a pena colocar isso ou não. Eu concordo com o Adalto que a gente coloca recomendações e, se for o caso, teria eu não sei, um outro dispositivo para fazer esse tipo de monitoramento. Um acordo, sei lá, uma educação ambiental, alguma coisa, campanhas de formativas. De repente, isso pode até estar sugerido na normativa, mas, assim, só para a gente não... Isso não tem nada a ver com a CAESB. Isso a gente não poderia assumir de forma nenhuma. O Arada levantou a mão. Oi, é só para complementar, eu vou fazer um paralelo do que é feito, por exemplo, do que é feito com o lodo de esgoto. A CAESB ainda não faz dessa forma, mas a Sanepar, por exemplo, porque o lodo dela tem metal pesado, tem uma industrialização mais relevante lá, então existe controle de alguns componentes do lodo de esgoto. Eles fazem o monitoramento de cada caminhão, fazendo um registro de para onde vai e se ele já atingiu a taxa prevista para aquela área, para aquela zona, coisa parecida. Então, existe um mapeamento e definição. Agora, o nosso caso é que, vamos dizer que se a gente chegue a tubular e fazer um sistema de irrigação já direto ali. A gente não sabe, o que sai do tubo não vai com o endereço pronto, não é como um caminhão. Você não sabe quem está abrindo o sistema e quem está usando agora o efluente ou não. Então, você não consegue saber quem está recebendo mais ou mesmo para você mapear e ver qual a concentração que está ultrapassando o seu limite ou não. Então, por isso que a gente não vai ter esse monitoramento, essa situação. É diferente, você não tem um endereçamento como é um caminhão de lodo. Por isso que realmente a recomendação da Adalto é o limite que a gente pode chegar. A gente coloca a recomendação de uso, os limites, e aí ajusta e pede que se
cumpra essa determinação, mas não tem como a gente chegar além Ele está disso. dizendo que tem como. Entendi. E aí, nessa questão de... tô pensando aqui, essa analogia do lodo de esgoto, né? Se a gente pensar num controle extremo, né? Que aí seria... em função dos parâmetros monitorados na saída lá da ET, né? Se a gente pensar se isso pode ser monitorado ali com hidrômetros para cada produtor, isso já teria alguma função parecida aí desse rastreamento aí dos caminhões, né, lodo de esgoto. Mas, enfim, acho que a gente não precisa apertar demais aí Vamos o nó, né? pensar, vamos pensar, por exemplo, se a gente, uma coisa que é perfeitamente factível hoje, até viável, é a gente colocar uma quantidade de água de reuso dentro do sistema de canais do rodeador, em Braslândia. Mas dentro do sistema de canais, você não consegue monitorar para quanto que está saindo para cada sub-região, cada chácara dali. Então, por isso que você não consegue saber quanto que quem vai estar ultrapassando a taxa ou não. Né? Então, e isso é, assim, bastante factível. Eu estou imaginando que é bem possível que a gente adote, que no futuro a gente possa adotar uma política dessa, que é utilizar os sistemas, por exemplo, de Braslândia, que já existe, o canal do rodeador, o canal do Olaria, tal. Uhum. Porque o que eu tô na minha cabeça, eu tô limitado ainda, assim, eu tô imaginando ainda nesse cenário aí do Maranata, né? Que aí vai ser ainda feita uma tubulação. Estou imaginando, vai fazer esses reservatórios No ali. Maranata, a gente pode até fazer alguma coisa assim, um endereçamento meio que regional. Você pode encaminhar para uma ou duas ou três regiões diferenciadas ali. Mas se a gente colocar dentro por exemplo, do rodeador, que é onde tem uma produção, onde que tem onde se tem a maior demanda de água para irrigação aqui em Braslândia mesmo, esse monitoramento já não consegue ser feito. Ainda mais que o rodeador, por exemplo, é um misto de canais de condutos fechados com conduto aberto. Aí você não tem como você controlar esses direcionamentos. Uhum. Aí vamos aqui visualizar, né, vamos ver a viabilidade, né, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Aqui da ET, o rodeador é esse aqui, né? Isso. Pelo menos esse trecho aqui que a gente está tentando fazer um levantamento de LiDAR para fazer o revestimento. O sistema vai até o Rancho Paraná, bem na margem. É aqui, né? Você tem várias outras subdivisões aí dentro ali. Então, isso ainda torna mais... A partir da primeira bifurcação ali, isso já torna mais complicado de a gente mapear. Olha aí. Aham. Eu acho que é bom a gente ampliar essas outras condições, né? Os cenários mesmo, que eu estou trabalhando Mas se a gente for aproveitar... Mantendo essa recomendação, é importante, é um guia importante que a gente sempre possa ter. É um documento que a gente vai estar colocando, sim, que tem um respaldo, que dá respaldo para um técnico trabalhar nisso. Então, acho que já é fundamental isso. Uhum. E, curiosidade, vocês da CAESB enxergam uma viabilidade, assim, de transpor o efluente daqui da ET para o rodeador, por exemplo? A gente até teve uma época no Ministério, acho que da cidade, não me lembro, mas um trabalho foi feito já há uns 6 anos atrás, a gente já trabalhou nessa possibilidade, que é bem viável. Uhum.
tá? Eu acho, assim, o problema, assim, é que Brasília tem uma vazão pequena, então qualquer um desses sistemas existentes já engole quase praticamente tudo ali de Brasília, mas que é possível, Sim, né? é. Pelos cálculos que a gente fez, né, cálculo de padeiro, né, conta de Sim, padeiro, sim, sim, mas é essa do, conta que por enquanto faz, né? aham, do efluente aqui produzido na ET, só o Maranata já absorveria, Já absorve tudo. é, Já, na verdade, acho que assim, umas quatro chácaras aí já conseguiam, se ela estivesse trabalhando intensivamente, já engoliria, acho que todo o efluente aqui. daria para, na conta, na conta de demanda por hectare, daria uns 50 hectares, assim, É. Agora, se a gente trabalhar, por exemplo, com o Melchior, aí estamos, aí a coisa muda um bocado de figura, né? aham. E no Melchior, eu não tenho aqui o vetor, mas tem não sei se tem Tá quase canal na aí. mãozinha aí, Vai tá pegar o quase. final de Samambaia. Isso, um pouquinho para cima. Isso, já chegou Aí aí. as lagoas aí. Tá quase na mãozinha aí. À Aham, esquerda um pouquinho. É. aqui. Não, não. Bem do lado, era do lado. Se você olhar aí um pouquinho mais para baixo, é a esquerda. Aí você está Aham, vendo essas lá aí, um pouquinho à esquerda e um pouquinho para cima. Aí você está nas lagoas de estabilização. sim. O que eu estou tentando ver aqui, imaginando esse contexto que vai ser destinado para um canal, entendeu? Se houvesse assim, como em Braslândia, se houvesse aí nessa região de Águas Lindas e mais, uma demanda tão forte dele, eu acho que aí a gente já estaria hoje conversando sobre um exemplo em Melchior. E aí nós temos uma demanda, até assim, você tem produto para distribuir para muitos casos. Então, você vê aí, mais ao sul, um pouquinho do Melchior, você tem toda uma região que a Embrapa também tem o centro de pesquisas dela, Isso, ali, aí, ó. então, Aí tem toda uma região aí que usa. que pode usar, exatamente. Então, já já temos uma demanda para nossa À esquerda. regulamentação. É, sim, é que eu tô vendo assim o que tem, existe aí de canais de irrigação, entendeu? Sim, não Não tem tem. ainda. Não tem, Seria não. também implementar uma Onde a gente população de teria, distribuição. um sistema paralelo que pode aplicar e que ser viável é já em Planaltina, Sim, na área do Vale do do, Amanhecer. do E aí Santos nós Dumont temos aqui, né? isso no Santos Dumont. No Santos Aqui tem. Dumont, isso, exatamente. E a gente já trabalhou ali, aí, perto do onde você está com o cursor ali, a gente tem a ET Vale do Amanhecer, que já podia trabalhar com isso. Tá? É o Aqui, último canal. Não. Essa é de último canal. Planaltina. Aí, perto exatamente do último canal ali, pouquinho mais a jusante descendo o rio ali. Isso, aqui, ó, já está aí. Aqui, né? É. Beleza. É botar. Enfim, é importante a gente saber Uhum. esses cenários de onde é que esse regramento vai Vai ser bater, né? possível, É, exatamente, tá certo. Aí a gente estava aqui também, eu fui ali para Planaltina porque uma outra, ali no começo da conversa, né, de falar assim, indique regiões que seriam factíveis aí de utilizar, né, o efluente tratado, e aí a gente tem aqui, acho que era por aqui, com essa Planaltina também isso, poderia trabalhar nisso aí, nessa. que a gente até é, indicou aqui para o IFB, que eles têm também sim, aham, seria interessante. Mas beleza, sim. só
Porque eu lembrei diretamente do Vale do Amanhecer, porque a gente já chegou a fazer uma avaliação dessa possibilidade, aí havia interesse. Aham, Havia interesse da comunidade, que eu achei bem legal. legal. E aqui também tem um canal, etc. Sim, Tá joia. Vamos então para nossa letra fria aqui. Então tá, por favor, como é que a gente avança aqui, encaminha? Me resume, por favor, alguém. Glênio ficou de fazer essa revisão ali, né? E eu acho que aí você já colocou aí a característica de aplicação e a característica de parâmetro, né? Ah, não, só faltou colocar isso antes. Isso, a revisão com relação ao efluente, né? Essa de aplicação, eu teria que verificar com alguém que tem essa especialidade. Não sei se tem alguém no grupo, que era agrônomo. Eu sou Mas, agrônomo, mas não, porque tem que ser minha curva de dessa especialidade. aprendizagem atualmente está meio custosa. Não, e isso depende da especialidade, né? Sim. Não quer Não, dizer que a gente vai acionar aí os especialistas, né? O Pacheco, o Eduardo Cirino, Uhum. né? Vamos se instruir. Então tá aqui até. Vai. Fernando, Oi. eu acho assim que tão importante quanto definir os parâmetros é definir a importância deles, né? Então, eu acho que antes da gente definir e aprofundar em análise, esse item é importante, esse item é cobrado em algum local, esse item tem alguma significância, porque se não tiver, a gente elimina antes de aprofundar nas discussões. Uhum. Tá? Se tiver importância, sim, aí você vai procurar os especialistas para poder apontarem os parâmetros, né? A parametrização. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Se, hipoteticamente, tá? Eu vou chutar aqui um número hipotético. Se o esgoto tem o esgoto no Distrito Federal tem um padrão de condutividade de 10, de 12, e a classe do corpo receptor é 15, é 20, não faz sentido você avaliar isso, porque os esgotos já são, né, já são bem menores do que o estabelecido em norma. Né? Eu só estou dando um exemplo hipotético. Agora, se é determinado na resolução nacional, aí sim, mesmo que nós não tenhamos esteja longe, mas se é uma coisa que é recomendada por uma norma em nível nacional, vamos fazer aqui local. Né? Mas não ficarmos criando coisas que não existem em nível nacional e que a gente sabe de antemão que no DF também não tem isso. Você só aumenta o custo de monitoramento sem gerar nenhum tipo de benefício. Certo. Então, só para absorver melhor, teria então alguma coisa relacionada aos parâmetros, de acordo com os enquadramentos aí de corpos hídricos aí, da região, de aplicação, etc.? Alguma coisa para ser condicionada a isso? Não? Vamos lá. Eu só estou avaliando assim, esse padrão de sódio, né? Razão de absorção de sódio. Eu acho que teria que conversar com alguém que seja especializado, como o Glênio colocou, e verificar, isso é uma preocupação na agricultura? Se é, vamos discutir. Se não é, porque eu acho que nas resoluções de lançamento de esgoto não tem esse parâmetro de análise, né? Sim, mas esse é um parâmetro importante para a irrigação. Tá? Inclusive, é limitante. Então, realmente vale a pena existir isso aí. Agora, eu estava levantando a mão para colocar uma outra coisa que a gente vai ter que... Uma outra variaçãozinha do que a gente vai ter que colocar aí, que é uma coisa que é também o uso restrito ou o uso irrestrito.
que também a gente pode considerar, quer dizer, o uso por uma comunidade preparada e com os EPIs adequados, ou o uso normal, como se fosse um processo normal com água normal, entendeu? Uhum. Por exemplo, se a gente for trabalhar com uma comunidade já orientada, que possa fazer com equipamento de segurança, luva e tudo mais, você pode ter um limite mais flexível. Se você vai trabalhar com uma comunidade que vai trabalhar exatamente como já faz hoje, a gente vai ter um produto mais restritivo. Então, ou se a gente vai trabalhar por exemplo, só com cultura de hortaliças, também é uma situação em que vai ser ingestão crua e tudo mais, é uma outra situação. Então, acho que ainda tem essa variedade que a gente vai ter que trabalhar com isso, talvez. Olha, nesse tempinho, eu dei um Ctrl F aqui na resolução de Minas Gerais e está estabelecido esses parâmetros para sódio mesmo. Inclusive com frequências de monitoramento em razão do volume, mas aí na questão da aplicação, né? Deixa eu botar aqui para trás. Saiu cortado aqui. Até atualizado. Que aí é textual aqui até, equivalente a 300 quilos. Então é questão de aplicação mesmo. Mas, ok. E é o que... É só para citar, assim, tem um exemplo famoso, que é o caso da aplicação da antiga União Soviética junto do Mar Morto, que eles aproveitaram que você colocou uma taxa de salinização bem maior do que seria possível, e você inutilizou o solo em 2 gerações ali. Então, isso até hoje, já muitas comunidades do Oriente Médio já sofrem por causa desse processo. Então, é uma questão já registrada na história. Uhum. Mas tinha e até... Desculpe, Fernando. Não, desculpa. Só, historicamente também tinha aquela prática de... Não sei qual exército, não sei se era o Império Romano, que quando conquistava algum território queria, né, devastar perenemente, né? Depois de conquistado, jogava sal no solo, né? Para não... Isso é. Mas ok. Tá bom, gente. Um dever de casa aqui para a gente avançar. E até aproveitando, acho que sua memória, mas não sei se eu frisei isso no começo da reunião. Na reunião passada, não entrou na gravação, mas eu tinha proposto da gente ter um prazo aí, um deadline para entregar uma primeira versão, né? E com isso a gente, pelo menos, correr até o final do documento, né? Toda a sua extensão que a gente pretende alcançar até ali dia 21 de maio, acho que era 21 de maio. Então, falando de dever de casa, né, para a gente ter investir, assim, um tempo para a gente conseguir cobrir toda a extensão do documento que a gente queira, mesmo que não seja muito detalhado, né, assim, uma forma, não chegue numa profundidade desejada, né, mas que a gente, pelo menos, faça ali uma estrutura, deixe uma estrutura já contento, né, para que a gente possa, num segundo ciclo, detalhar, né, em profundidade, por exemplo, esses parâmetros mais quantitativos, que dependem mais de um estudo mais minucioso, né.
Tá ok? Só frisando. Então, a gente fica com esse dever de Ok. casa. Tranquilo? O Atahualpa, por favor. Maravilha, Fernando. Eu vejo que tem algumas dúvidas, né, com relação a esse olhar de parâmetros, e é natural, né, porque a gente tem essa coisa dos parâmetros, ela reflete essa especificidade, né, de cada local, né? A gente tem essas normas de referências aí, né, que são de outros estados, mas a gente precisa entender para a gente quais são os parâmetros que a gente deve olhar mais ou olhar especialmente aqui no DF. Aí, nessa questão de dever de casa, Fernando, eu acho que seria interessante o grupo analisar aí, né, e a CAESB, né, no papel dela de produtora, pensar se o grupo vai trazer essa discussão da questão agronômica ou não, porque né, eu acho que seria importante, né? Até porque, como biofertilizante, nós estamos falando de biofertilizante e o biofertilizante é regulado. O que é biofertilizante, os parâmetros, né, para a classificação de biofertilizante é regulado pelo Ministério da Agricultura, inclusive com obrigatoriedade de registro quando você coloca essa questão do registro. Eu não sei como é que isso está hoje a nível de lodo de esgoto, depois o pessoal da CAES pode até colocar, mas qualquer material destinado para fins agrícolas, ele passa pela avaliação do mapa e uma autorização ou registro. São poucas as condições, situações que são dispensadas de registro, né? Mais para pesquisa e tal, mas a regulação do mapa, ela coloca que qualquer tipo de material destinado para uso agrícola passa por uma autorização ou registro do mapa. Então, assim, eu acho que é bem difícil não trazer isso na regulamentação desse uso, porque eu acho que o objetivo do grupo de trabalho é trazer todo o olhar da necessidade, né, ou dos cuidados, né, do monitoramento, né, dos parâmetros necessários para a aplicação desse uso, né, como biofertilizante, não apenas só o olhar ambiental, porque senão depois algum grupo vai ter que debruçar sobre a parte agronômica, ver o que precisa para isso e tal. E aí talvez a gente primeiro, né, o grupo, né, definir se a gente vai fazer esse olhar ou não, né, e essa análise com esse olhar com base como o Ministério da Agricultura entende, biofertilizante, a parte de bioatividade, né, da questão agronômica do biofertilizante, já que esse é o uso destinado final, o uso agrícola, e aí a gente vê como é que isso vai ser implantado aqui ou não, né, na norma, porque isso é o que eu posso contribuir mais nesse processo também. A gente já trabalhou já com esse processo de registro de produtos, né? E a gente está fazendo isso com outros produtos também, tentando fazer isso com outros produtos. Eu não sei, talvez alguém da CAESB saiba, como é que está a questão do lodo de esgoto lá com relação ao mapa, quando é destinado. Ele tem um processo de autorização hoje? Eu sei que tem com o IBRAM, né? Toda a parte ambiental. Mas na hora que o lodo de esgoto sai para campo, ele tem uma autorização ou registro do mapa atualmente? Ele tem Tem um um registro no mapa, sim, tem um monitoramento. Agora, ele não é tão preciso quanto o que era realizado, por exemplo, no Paraná, coisa assim, porque a gente não tem um lodo tão restritivo, mas todo o mapa é controlado e todo lançamento é autorizado. Ele tem uma autorização ambiental para fazer qualquer descarga de esgoto, aplicação de lodo de esgoto. No mapa também, né? Sim, sim. Mapa também. Isso é mapeado, No Ministério da Agricultura. Então, aí eu acho que vai ter um processo parecido aqui com esse biofertilizante junto ao mapa. Aí, para isso, vai ser necessário debruçar sobre as questões dos parâmetros agronômicos também, porque sem isso nem começa lá no mapa, lá, né, no Ministério da Agricultura, essa discussão. Então, eu trago aí seria interessante a gente estudar também as normas, não só das questões ambientais, né, mas das questões se for, né, olhar por esse caminho, a questão também das normas para biofertilizantes conforme o Ministério da Agricultura. Acho que é interessante fazer esse dever de casa aí. Tem algumas, né, a principal é antiga, né, mas que é uma instrução normativa, né, do mapa, que se não me engano é a 60, né? Acho que ela é instrução normativa
61 de 2020, né? Ela estabelece os critérios para a questão de biofertilizantes em geral e adubos orgânicos. Mas, enfim, né, só para trazer isso aí, porque essa foi a discussão lá com o Marcos Lara, viu, Fernando, na última reunião, Aham. sobre entrar ou não nessas discussões aí, nessa normativa. Aí eu não sei, né, o que o grupo entende, se vai ser esse caminho ou não. O que a gente não pode ser muito sim, muito exigente nesse caminho, como eu estava falando, por exemplo, se a gente colocar, por exemplo, o efluente dentro do canal Santo Rodeador, por exemplo, a gente não vai ter a precisão de saber quanto foi para cada chácara. A gente vai saber que foi para uma região. Então, a gente vai ter um grau de resolução, vamos dizer, disso aí um pouquinho mais aberto. Mas eu acho que é o começo. O que eu trouxe no texto foi a possibilidade de fazer, pelo menos, né, aí eu realmente ver quem seria o ente. Eu também concordo que produtor é difícil, mas uma vez no ano, prever alguma análise do solo no local de aplicação. Eu não vejo como, né, houve essa discussão que se tiver o controle do resíduo líquido na fonte, não se preocupa com o restante. Eu discordo dessa colocação. Eu acho que tem que prever o monitoramento no local, mesmo que seja por amostragem de uma propriedade ou outra, mesmo que não seja o produtor, mas alguém tem que fazer uma análise solo de monitoramento do local que foi aplicado, porque senão fica algo muito, né, botou aqui, foi lá, e aí agora para frente aí, se aqui tá ok, para frente a gente não precisa se preocupar mais, porque isso vai depender da quantidade que foi aplicada, da forma como está sendo aplicado e de outras reações que podem ocorrer, né, em combinação com o solo, né, até para a questão de segurança. Então, eu não vejo como fugir do monitoramento de análise de solo em algum momento, na periodicidade que se achar melhor, por quem achar que se deve, né? Mas eu acho que não prever isso é um pouco irresponsável, né? Então, seria a sugestão que foi trago no texto, aí teria que definir essas questões de responsabilidade e periodicidade dessas análises. Então, Alpa, só uma dúvida, eu queria um esclarecimento, que não é da minha área. Tem alguém que faz controle de aplicação de NPK ou de defensivos agrícolas ou de qualquer tipo de biofertilizante ou de fertilizante no solo no Brasil? E quem faz? Quem é responsável? Quem tem um controle? O controle, ele é feito geralmente pelo produtor, né? Quem tem interesse de controlar análise de solo é o produtor, né? Geralmente com olhar agronômico, ponto. Essa é a questão. Quando você tem alguma reutilização, por exemplo, lodo de esgoto, né, com a aplicação do lodo de esgoto recorrente, a gente recomenda o produtor a fazer uma análise mais recorrente, principalmente para ver, por exemplo, acúmulo de alguma substância. Como você colocou bem aí, né, o pessoal da CAES, é um produto que não tem, às vezes, né, como se diz, a formulação bem controlada, tem variações, porque uma coisa é você bater o NPK com formulação definida, né, com controle rigoroso, exatamente o que você está aplicando ali. Outra coisa é você pegar um produto que tem uma certa variabilidade e que joga, né, que é colocado, por exemplo, num canal que pode ir X ou Y de quantidade para um ou outro. Então você tem que ter um olhar final desse material depois na aplicação, até para ver essas questões, como está sendo colocado sódio ou algum possível elemento fitotóxico para a planta, porque tem algumas questões que são, né, delicadas, porque as plantas têm essa questão de bioatividade, né? A bioatividade do biofertilizante ou do adubo é variável para cada tipo de planta, né? Então você tem planta, por exemplo, que sofre fitotoxicidade com algum elemento, que pode ter a mais ou não. O produtor, sem olhar isso, né, ficar no escuro totalmente, é um pouco arriscado até para o processo econômico dele, de viabilidade econômica. Ele pode estar botando um produto ali naquela cultura, né, sem controle, isso pode gerar prejuízo econômico para ele, né, dependendo da fitotoxicidade que pode haver, né, dependendo da cultura que ele está plantando. Então, é uma coisa que pega desde a questão do acompanhamento agronômico do processo produtivo dele, até alguma questão de segurança, no caso, ambiental aí que possa haver, porque para a gente é novo, né? Eu mesmo aqui no DF, né, não acompanhei em nenhum outro lugar, não fiz nenhum acompanhamento com aplicação de reuso de água, né? A gente tem aplicado
não, de água de esgoto, né? A gente tem acompanhado alguns de reuso, por exemplo, reuso não, aplicação de efluente de compostagem e o próprio lodo de esgoto. Essa área é nova para mim. Então, assim, se a gente tem alguma Mas, dúvida do processo final, o monitoramento seria a forma de a gente, né, ter essa tranquilidade, né, no mas solo. pela sua resposta, você disse que quem faz esse monitoramento do uso, inclusive, dos produtos químicos é o próprio produtor. Exato, Ele exato. faz pelo interesse dele. Então, mas aí é isso, né? Quando ele tem um uso controlado de um produto que ele conhece. O que nós estamos, o fato novo aqui é que tem É um produto prefeito que de produção, né? Ele tem interesse nesse sentido, né? o que nós temos de novidade é que tem um produto que a gente não garante totalmente a quantidade ou, né, o equilíbrio desses elementos. Então, seria interessante ter essa previsão também de que seja não seja da CAES, por isso que eu estou falando. Tem que ver quem que é o responsável, ou quem poderia estar, a Emater, né? Não sei. A gente teria que aprofundar um pouco isso. Se o grupo entender que esse monitoramento realmente seria interessante, né? E eu defendo que sim, né? Aí tem que primeiro falar, olha, a gente acha que é legal ver o solo, né? Ver essa análise de solo, e aí e quem seria, né? Essa é o responsável por isso, né? Como um agente de controle, né? E acompanhamento da qualidade desse processo. Essa é a questão que fica para pensar, né? Adalto, nessa parte aí, na regulação, vou abaixar aqui, parece que a regulação, por exemplo, falando de fertilizantes, realmente não tem uma exigência, assim, de prescrição, né, por um técnico, responsável técnico, etc. Agora, para defensivos, agrotóxicos, existe, né, ali o papel do receituário agronômico, né, então, assim, formalmente exige esse tipo de controle para compra do produto, que tem que seguir o produto ele é registrado para tais e tais culturas, etc. Assim, na prática, não é o que acontece, o pessoal não se atenha às culturas para o que o produtor é registrado, né, no Ministério da Agricultura, mas aí, além disso, ainda está sujeito a uma fiscalização, por exemplo, de armazenamento dos agrotóxicos na propriedade, questão também de devolução de embalagem de agrotóxicos, então tem alguma fiscalização nesse sentido, né? Mas que, né, a realidade do Brasil não acontece como está previsto ali em lei e nas normativas. Dos biofertilizantes, eu acho que, citando aí o lodo de esgoto, até onde eu tenho conhecimento, existe a liberação da CAESB, do lodo de esgoto, ela está condicionada a um documento técnico ali da recomendação de aplicação, né? Que aí eu acho que é nesse sentido que o Ataopa comentou aí da Emater poder fazer essa função, né? E aí e que eu acho que, no resumo, tá, meio que se encaixa nisso que a gente está prevendo de haver recomendações, né? E aí, tendo essas recomendações, também a gente poder condicionar esse tipo de adoção do efluente tratado com alguma orientação técnica, né, que a gente está também vislumbrando. O Arada levantou a mão também. Tem mais alguma coisa? Você está com a mão levantada, Tal? Oi, não, Não, tô eu sim. vou tirar a mão aqui. Beleza. Uhum. É porque eu querendo simplificar as coisas, eu imagino que para a gente começar a fazer esse tipo a aplicação, a gente vai ter que fazer um licenciamento, uma autorização ou uma outorga, algum processo desse de autorização para o início. Então, eu imagino que esse seja um processo renovável, né? Que você possa reiterar a cada 2 anos, esse tipo de coisa, ou a cada 1 ano, ou a cada o período que seja.
eu acho que para a renovação disso, deve ser apresentado um inventário, um trabalho, que vai mostrar que os efeitos ali, a gente vai ter que comprovar e de alguma forma. Então, eu acho que isso pode amarrar esse tipo de monitoramento, a periodicidade de renovação dessa autorização seja mediante a uma avaliação geral da bacia de aplicação. Uhum. Então, beleza. Aí, até aproveitando essa... que a gente imagina que o ato autorizativo, né, para uso, seja abarcado pela declaração de conformidade de atividade agropecuária, né, que, inclusive, a gente tem várias demandas quanto à atualização desse regramento, da listagem, né, de atividades que está prevista lá, então é uma das coisas que a gente imagina de ser abarcado numa atualização dessa normativa aí de DCAA, né? Então, mas eu acredito que, pensando até no monitoramento, né, realmente vai ser assim, a DCAA, assim, pelo rito dela, ela tem uma vigência de 5 anos, né? Mas eu acho que a gente pode estabelecer, pelo menos na implementação assim, numa fase inicial de implementação da água de reuso, a gente pode até fazer uma frequência maior aí de monitoramento, né, um, um T0 e fazer aí por ciclos, né, pensando em ciclos de cultura também, a gente pode pensar numa fase inicial de adoção da água de reuso, e a partir daí, assim, meio que já se ficar esclarecido que está uma coisa estabilizada, né, aí você consegue, vamos dizer, relaxar, né, deixar menos frequente, né, esse tipo de monitoramento. E assim, pensando no ônus, né, até da caracterização, né, análise do solo, né, e esse monitoramento também, a frequência, pensando nesse ônus, a gente pode pensar vamos dizer, em solicitar isso aí de fontes que têm interesse nisso, né, entidades como o Comitê de Bacia, né, entre outros, né, a gente pode pensar em projetos para conseguir efetivar de uma forma mais segura, né. Agora, aproveitando, né, fechando esse parênteses, essa questão do escopo, assim, até onde eu estou entendendo, a gente está nessa Câmara Técnica com esse mandato de definir parâmetros ambientais mesmo, né. É interessante, eu até anotei aqui, a gente ver como é que na prática, como é que isso é adotado em Minas Gerais, né, essa questão de monitoramento, e também essa questão da regulação do insumo agropecuário, né? A gente entender o efluente tratado como insumo agropecuário. O Arada relatou aqui como é que acontece com o lodo de esgoto, né? Eu acredito que, não, eu não entendi se tem registro ou não no Ministério da Agricultura, mas eu imagino que essa exigência de registro seja para insumos que são comercializados, não? Que aí que é atribuído aí um valor financeiro, né? Porque isso estabelece uma relação Que eu saiba, não tem registro do Ministério da Agricultura, não. Tá? Eu imagino. É só na Secretaria de Meio Ambiente mesmo. Uhum. E não é comercializado, né? É doado, Não, né? não, exatamente, é doado. Então, porque eu imagino que o Ministério, a regulação do Ministério do Insumo Agropecuário, ela entra nessa relação de consumidor, né? De você garantir teores, né, efeitos, né, agronômicos, né, teor de nutrientes. Eu acho que é a partir daí que começa a ter
essa exigência, né? Então, mas eu acho que é importante, se a gente quer tá pensando aí numa viabilidade dessa adoção, né? Até se a gente pensar lá na frente, como é que isso pode ser dotado de valor financeiro, né? Mas É, acho que não é muito o escopo aqui do grupo, não é o escopo principal. Assim como, porque se a gente avançar, assim, não quer dizer que a gente não vá pensar nisso, porque é tudo, né, integrado, né, os efeitos dessas camadas aí que a gente está conversando. Mas a gente tratar dessa camada também, a gente vai também estar atuando, assim, meio que pensando numa atribuição que é do Ministério, assim como a gente estava inicialmente pensando numa atribuição que é do Comitê de Bacia, né, a questão de a gente falar alguma coisa aqui sobre cobrança de uso, né, de destinação de recursos de cobrança de uso de água, e também a questão regulatória de uso da água, que aí até a DASA frisou, né? Então, acho que a, pelo mandato e pelo âmbito que a gente está nessa Câmara Técnica, né, do Conselho do Meio Ambiente, acho que prioritariamente a gente vai ter que focar na questão de garantias ambientais, né, da gestão ambiental, para viabilizar atos autorizativos, né, para a adoção da água de reuso, e, paralelamente, a gente vai pensando em como viabilizar essas outras, vamos dizer, os outros trilhos, né, que a gente precisa implementar, que precisa que seja implementado, né, que às vezes a gente nem pode implementar uma coisa que é regulamentado, né, que é competência até federal, né. A gente está agora começando a discussão, né, a Tauapa está ciente da questão dos bioinsumos, né, e é, que eu acho que, inclusive, a gente vai poder ter uma inserção, assim, de colocar água de reuso, né, explicitamente ali, e o lodo de esgoto, etc. Mas, enfim, você ia comentar alguma coisa? não, é isso, esse é o ponto, né? Eu acho que a gente tem um problema no Brasil que as coisas às vezes andam mais rápido que andam mais do que a própria lei que consegue acompanhar, né? Felizmente, existe algumas coisas que são previstas em lei e a gente às vezes, não consegue aplicar, né? Às vezes. Mas só para trazer para o grupo, né? É obrigatório, né? Pelo menos na norma, né? O registro de qualquer tipo de biofertilizante, inclusive lodo de esgoto, né? Ele é considerado, ele é classificado como classe B para tipos de biofertilizantes ou compostos, né? Ele define, por exemplo, estou com a norma aqui, né? Ela define, por exemplo, classe B, produto que utiliza em sua produção quaisquer quantidades de matéria-prima orgânica geradas nas atividades urbanas, industriais e agroindustriais, incluindo a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos de coleta convencional, feitos de lodos gerados em estações de tratamento de esgotos, lodos industriais e industriais gerados em sistemas de tratamento de água residuárias, contendo qualquer quantidade de espejo ou contaminantes sanitários, todos com seu uso autorizado pelo órgão ambiental, resultando em produtos de utilização segura na agricultura. Pela Uhum. norma, Fernando, só excetua registro de produto para pesquisa que está sendo importado, novo ainda, que não tem nenhum precedente, né? Ele não faz, a norma não faz nenhum tipo de isenção se o produto é doado, se ele é comercializado. Se ele vai para o uso na Uhum. agricultura, ele tem que passar por uma autorização registro. Eu acredito que a gente tem um atraso mesmo, um delay no DF com relação a algumas coisas. Não sei como é que está em outros estados, mas a gente já tinha conversado sobre isso em outro ambiente, sobre a questão do lodo de esgoto, né? Não só do lodo de esgoto, mas de todo o resíduo sólido, a gente fazia um alinhamento mais próximo com o mapa e nivelar essa questão de autorização com o olhar da agricultura, que ela é a responsável, assim como o órgão ambiental tem sua competência com relação à análise dos elementos, né, composto ou resíduo, né, de reuso de água, com a questão de segurança ambiental, você tem que ter
um olhar com relação à garantia e uso mínimo agrícola para isso que regula o mapa. Se não está sendo feito, se não foi feito, há uma lacuna aí mesmo. A gente tem que entender por que isso não aconteceu, se isso vai ser cobrado em algum momento ou não. Mas é interessante, pelo menos, a gente saber que existe esse controle, né? E como é que ele é feito e o que a norma, né, prega dele. Eu não sei se realmente, né, essa norma vai entrar nesse mérito. A gente só traz, assim, eu estou trazendo as provocações, tá, gente? Porque como agrônomo aqui convidado, o meu papel é ficar provocando essas questões aqui, mais com um aspecto agronômico, até porque tem um pessoal mais apto a contribuir na parte ambiental aqui. Mas é isso, né? Em regra, teria que ter uma autorização mínima, né? Já que o destinação final é a agricultura e ele não se enquadra em nenhuma das regras da exceção. Agora, eu acho que sim, o Fernando, eu acho que a gente tem que. Existe uma demanda muito grande a gente fazer uma discussão ampla com relação a todos esses compostos, fertilizantes, biofertilizantes, bioinsumos, e talvez seja a grande oportunidade de a gente nivelar isso com o mapa que é de direito, né, nessa discussão. Então, talvez, assim que a gente tiver essa oportunidade, abrir uma discussão com a área especializada do mapa para registro disso e talvez puxar uma grande debate sobre a adequação de todos esses insumos, né, bioinsumos destinados à agricultura no DF. A gente coloca isso tudo num bojo só e trata isso nesse canal, né? Mas eu acho que em algum momento vai ter que ser, não tem jeito, porque se a norma prever, a gente não tem como, né, fugir dessa discussão em algum momento, né? Então, beleza. Então, bom que você confirmou aí, realmente, eu pesquisei aqui. Na prática, é diferente do que está previsto em lei mesmo, mas, assim, na minha... como isso poderia fazer sentido na minha cabeça, eu pensava assim, quando tem essa relação econômica, né, de consumidor e relação comercial, né, de consumidor e cliente, mas a gente vamos aproveitar então esse momento aí esse impulso aí da temática dos bioinsumos para trazer essa conversa aí com o Ministério, né, até trazer a Superintendência Federal aqui, né, mas enfim, a gente vai ter que trilhar isso, né, paralelamente, ok? Ok, então aí. Vamos lá. Então, já estamos aqui às 16 horas. Acho que já teve gente que teve que se ausentar, né? A gente atingiu o teto. Mas o que vocês sugerem da gente avançar ou já encaminhar para um dever de casa aqui? A gente já tem alguns, né, deveres de casa, mas tem mais algum que vocês enxergam aí para a gente caminhar agora também? Acho que pelo tempo, acho que é encaminhar mesmo os deveres de casa, né? Eu posso ficar com a parte aí dos considerandos, já apresentar uma versão mais sintetizada. Eu fico com essa incumbência de fazer, segunda-feira eu já posto para avaliação. Tá, joia. Uma outra Tá, coisa que eu queria pontuar é assim, eu não sei se existe algum estudo e, enfim, eu vou até tentar me debruçar nesse feriado aí, sobre o impacto na fauna, né? Me preocupam os pássaros, enfim, a gente tem tido muito pouco preocupação com essas migrações que estão acontecendo das araras, enfim. E aí a gente pensar também, dentro dessa perspectiva, ver o que é preciso cuidar dentro dessa resolução, de proteção em relação à fauna, né? uhum, certo, Até aqui, que ponto, por exemplo, vou deixar resíduos, quer dizer, a coisa do impacto de você, beleza, irrigou, absorveu, ok, o que isso impacta, e também de ficar uma água também empoçada.
no sentido desses né, pássaros e tal, se hidratarem com essa água. Então, eu acho que vale a pena a gente também ter um olhar sobre esse aspecto. Eu vou tentar dar uma buscada nessa informação. Entendi. Até interessante você falar isso, porque eu imaginando aqui um cenário, né, um cenário prático, né, de distribuição do efluente ali, sai da ET da CAESB, chega até uns reservatórios grandes, assim, né, vamos dizer, da associação de irrigantes, e que desses reservatórios poderiam abastecer outros reservatórios nas propriedades, né? E como é que seria, em que condições isso seria seguro, né? Assim, pensando, não sei nem se tem algum cheiro, né? Eu acho que a gente Algum tem. cheiro, ou se a toxicidade também para esse tipo de impacto, né? Arada? Oi. Eu acho que a gente está avançando um pouco demais na questão, porque, em princípio, até eu vi que vocês já tinham colocado, eu não participei dessas reuniões em todas, né? Até alertas, sinalização sobre indicar os sistemas que é de água de reuso, esse tipo de coisa. Eu acho que não seria viável a gente colocar também, abrir para aplicação para alimentação, dessedentação de animal, esse tipo de coisa, não é, acho que é propriamente o objetivo. Então, a gente... Não, a ideia aqui é a questão da proteção, apenas a proteção. Exatamente, então por isso mesmo que a gente está falando limitar a irrigação e até talvez a gente colocar alguma recomendação para, talvez, o não uso, nesse caso, para, por exemplo, para bebedouros de animal, para esse tipo de coisa. Bom, de qualquer forma, eu estou imaginando a gente pode fazer, se adiantar um pouco e fazer um boneco de algumas propostas do que a gente pode fazer, assim, de parâmetros biológicos, aí, químicos, biológicos, ali, que a gente possa acrescentar ali para discutir na próxima reunião, né? Eu acho que a gente fazendo um boneco estruturado já é um bom roteiro para a próxima reunião disso, ok? Tá bom. Você está no grupo de Zap aí, Arada? Tô sim. Tá lá, né? Eu só não estava participando das últimas reuniões porque estava coincidente com um grupo também de saneamento rural, então estava ponderar sempre as participações, ok? Tá bom. Tá bom, então, gente. Obrigado aí, todo mundo. Eu estou satisfeito aí, a reunião de hoje foi bem produtiva, construtiva, né? E vamos em frente aí que a gente vai avançando bem aí. Tá bom? Bom feriado a todos, então. Bom feriado. Um abraço aí. Tudo de bom. Ok, bom feriado. Um abraço, pessoal. Boa tarde.